Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço aí 152 mil inscritos no meu canal e mais de 125 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. Sinal que vocês concordam com o conteúdo, com a nossa perspectiva que nós temos aqui no canal, né? Sempre plural, democrático, na defesa intransigente da Constituição. Se você gosta do canal, indique a uma amiga, um amigo. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é o sininho, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Seja um apoiador desse canal. Veja que ele tem uma importante nesse ano decisivo, histórico, sem exagero, do Brasil, o ano de 2022. É muito fácil ser membro apoiador do canal. Apoiando o canal, você apoia o jornalismo independente, plural, republicano, democrático e de qualidade. Tem duas formas, entre, veja, isso é muito importante para o canal. No Twitter, pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, TikTok, Marco Antônio Villa Oficial. Vamos lá, então, passando todo o noticiário, lendo, conversando com as pessoas, porque a gente precisa estar conversando, conversa ali, acolá, né, tentando separar uma coisa de outra. Tal. Tem algumas notícias que mostram os tempos sombrios que já estamos virando essa página do Brasil, né? Por exemplo, tem coisas assim, que são inacreditáveis, né? Uma delas, eu estou citando o Estado de Minas como fonte, tá? Bolsonaro mostra piada a apoiadores que associa a conquista de mulher à caixa eletrônica. Repetindo, Bolsonaro, o criminoso, o genocida, o assassino, o homem cruel, covarde. Então, vamos lá. Bolsonaro mostra piada a apoiadores que associa a conquista de mulher à caixa eletrônica. É isso. Mostrou a piada, ficou dando risada. É isso. Ele passa a vida dele, o vagabundo, fazendo isso. E esse é o nível e a visão que ele tem de mulher. É novidade? Não é. Mas é para vocês entenderem com quem nós estamos tratando, quem é esse criminoso. Um ponto importante também, não pode ser esquecido, é que no enterro do Jim Jones da Virgínia, o porno-filósofo, aquele que todo mundo era a favor, achava ele um gênio, ele sabia tudo, e eu sempre remando contra a corrente, sempre remando contra a corrente. Não, o sujeito é um pangaré, é um pilantra. Ele apresenta um prato novo recém-preparado quando é comida requentada. Ele não produz nada. Era um picareta que fingia que era astrólogo, depois virou muçulmano, né? Morava aqui na Bela Vista, aqui em São Paulo. É um tremendo enganador. E as pessoas diziam, é um gênio, é um filósofo. Filósofo. Bem, foi lá, não sei para onde agora, e no enterro estava presente. Olha os tempos que vivemos. Observe os tempos que vivemos. O embaixador brasileiro, Foster, que, por sinal, achava o Jim Jones da Virgínia, o pornofilósofo, um gênio, o tal de Foster, pobre coitado, que envergonha Itamaraty, né? Ao lado do foragido da justiça brasileira, um tal de Alan dos Santos, foragido da justiça. Então, você tem um embaixador, representante oficial do governo brasileiro, ao lado de um foragido. É inacreditável. A segunda vez. Por quê? Na Flórida, dias atrás, ele estava lá num culto, aquilo lá não é culto, não é nada, aquilo lá é qualquer outra coisa. E estava o Fábio Faria, patético, ministro das Comunicações, ao lado do foragido. O foragido deve estar bem, hein? Porque estava na Flórida, depois vai para a Virgínia, vida boa. E a pergunta que nós fazemos é qual?
Quem é que paga o foragido? Quem é que paga o aluguel, a comida, os impostos, seus deslocamentos, suas contas? Quem é que paga? Né? São os empresários nazifascistas daqui, não os de lá, porque lá tem muito mais do que aqui. Os de lá estão financiando rede de fake news para interferir na eleição brasileira, com apoio dos criminosos nazifascistas bolsonaristas. Quem é que paga a conta dessa quadrilha? É uma boa pergunta que está lá nos Estados Unidos, né? Aproveitando a ocasião, nós vamos entrar nessa questão de fake news, etc. Lembrando, o Dudu Bananinha, grande Dudu Bananinha, o nome verdadeiro é Dudu Bananinha, o apelido é Eduardo Bolsonaro, ok? O Dudu Bananinha foi nessa mesma igreja em Orlando, nessa mesma igreja de Orlando, dissertar sobre esquerda e cristianismo. O idiota nem sabe o que é esquerda e nem o que é cristianismo. E falou lá, aqui, isso daí tem alguma coisa a ver com religião? Eu pergunto para vocês, tem alguma coisa a ver com a espiritualidade? Vocês já viram espiritualidade no Bananinha, em Carlos, Flávio, no Jair, na quadrilha? Tem espiritualidade aonde aquilo? Ele foi falar sobre esquerda e cristianismo. Quem é ele? Quem é ele para falar sobre isso? Ele não sabe nem quem é esquerda. As várias esquerdas, não existe o singular, existe o plural. A história das esquerdas no mundo ocidental, por exemplo, ele não sabe nada, ele é um idiota. Né? Sabe? E não conhece o cristianismo. O que é cristianismo para o idiota do Bananinha? Idiota que falsifica o registro eleitoral em São Paulo e não mora aqui. Como é que vai ficar isso? Vai ficar elas por elas? Mas eu tendo a registrar também numa igreja também. Em nome de Jesus, Deus no comando. E o Bananinha pregando. É piada. Não, vamos lá. Essa eu falei, não, vamos deixar passar. Bem, aí ele, que piada bonita também, né? Ele é um cara, é um homem de família, viu, Bolsonaro, tá? Bolsonaro mostra piada a apoiadores que associa a conquista de mulher à caixa eletrônico. Realmente é uma grande pessoa. E vamos lá. Bem, só lembrando que hoje o vagabundo que ocupa a presidência da República, o vagabundo, que aqui no canal mais intelectualizado é o Mandrião, ok? Perfeito? Mandrião, pessoal, tá? O Mandrião, de manhã, ele foi na missa de 7º dia da sua mãe, a única atividade dele. Estou com a agenda aqui, que é documento oficial, né? À tarde, ele só começou a trabalhar às 2h30 e foi até às 5h. 2h30 ele trabalhou hoje, o vagabundo Jair Asmodeu Bolsonaro. 2h30 trabalhou o vagabundo Jair Asmodeu Bolsonaro. Ou seja, ele sabe, o governo acabou. Ele não tem, realmente ele não tem o que fazer, o vagabundo. Então, como ele não tem o que fazer, ele fica lá conversando com aquela caterva, aquela malta que tem ali no Palácio do Planalto, né? Porque ele realmente não tem absolutamente nada a fazer. E aí, ele quer agora, e isso é muito importante, ele está desesperado, e eu estou citando a Folha de São Paulo, ok? Bolsonaro chama cerco ao Telegram, ou Telegram, se assim preferirem, de covardia e indica que estuda medidas. Linha fina. Presidente não citou diretamente ações do TSE contra aplicativo, mas disse que está tratando disso. A questão vai ser o seguinte, essa eleição é a eleição das redes sociais, ponto. Muito mais do que foi 2018, que foi um ensaio. Esse ano é a eleição das redes sociais. E vai ser uma guerra. Eles vão usar de mentiras, 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 mentiras. Imagina o Goebbels, o doutor Goebbels, se tivesse redes sociais, né? O ministro da propaganda da Alemanha nazista. Vocês imaginam se ele tivesse, o doutor Goebbels tivesse redes sociais? Mas os criminosos bolsonaristas, que é um pessoal medíocre e tal, usa, cria notícias falsas. Tem um monte de notícias. E, evidentemente, você não tem debate político com notícias falsas.
Eles empobrecem o processo eleitoral, porque não tem o que apresentar. O que o Bolsonaro tem de vitrine? Vitrine no sentido de obras. O que ele fez de medidas importantes? Nada. É um desastre. Então, ele precisa esconder que ele não fez nada. Qual é o instrumento para tal? Fake news. E aí ele espalha essas notícias criminosas. E precisa haver, há muitas dúvidas das autoridades brasileiras sobre o Telegram, né? Porque não tem representação jurídica no Brasil e a sua sede em Dubai não responde às comunicações das autoridades brasileiras. Sendo assim, vira uma terra de ninguém. Terra de ninguém é terra de fake news. E nós não podemos permitir isso. Vamos aguardar, eu espero, desejo que os proprietários e responsáveis pelo Telegram respondam às autoridades brasileiras, esclareçam todas as questões. Caso contrário, certamente as autoridades brasileiras vão agir. O Bolsonaro, que tem nesse espaço um território livre, está querendo fazer ameaças, tal, né? É uma covardia o que estão querendo fazer com o Brasil. Com o Brasil, não. Com tu, que é um criminoso. Não mistura Brasil com Bolsonaro. A única coisa igual é a letra B, só. O resto, não temos nada a ver. Ele é um traidor da pátria, é um traidor. E toda a caterva que apoia, aquela caterva dirigente, estou falando no eleitor, não. Caterva dirigente são traidores, né? Aqueles, né, que até choraram a morte de um traidor, que é o Jim Jones da Virgínia, o porno filósofo, né? Como eu chamava, ele ficou muito irritado. E aí ficou xingando palavrões. É um cara tão baixo, Aí colocou a mulher dele falando palavrões, falando, não vou dizer aqui, vai, desculpe, né? E tal. E eu olhei, confesso a vocês, acho que não disse isso. Vi aquela mulher, e ela começou a falar, eu conheço ele, a mulher dele, eu, né? Conheço ele. E aí eu fui puxando pela memória, puxa. Aí lá no fundo eu lembrei de uma mocinha expressiva na PUC em 1976, 7. Era a Dita Cuja. Era a Dita Cuja, que era de um grupo lá, trotskista, mas não era a vanguarda, como era falado da época, nada, nem massa avançada, era alguém da massa era a forma, na época se falava depreciativa daqueles estudantes que iam lá só votar na tendência política trotskista da indivíduo, me xingando, eu nem sabia que ela existia, mas aí que eu demorei, mas xingando palavrões, porque os bolsonaristas, as mulheres bolsonaristas, têm essa prática muito bonita da violência, das armas, né? Palavrões, mas tudo em nome de Jesus, com Deus no comando, e defendendo a família, né? Igual ali no proibidão do Bolsonaro, agora no Natal. Lembra a lancha? Com aquela piriguete ali, tararara, lembra? Mas tudo em defesa da família, tá bom? É muito importante, a gente acredita em tudo, igual no Bananinha dissertando sobre cristianismo. O que o Bananinha sabe, né? O Xuxo, ele vai falar, teve um primeiro-ministro na Inglaterra, o Xuxo, e alguém vai falar assim, mas você conhece o Kissinger? Não sei quem é, porque ele não sabe até hoje quem é o Henry Kissinger. Bem, se você colocar um planisfério, os continentes, o Bananinha não sabe identificar os continentes. É só para ver o nível, né? É o nível. Bem, essa questão das redes sociais é importantíssimo, hein? Importantíssimo. Essa é a eleição das redes sociais. E eu já estou cantando a bola há muito tempo. Então, isso daqui vai dar muita polêmica, vocês aguardem, né, o que vai acontecer. Agora, nesse caminhar, saiu mais uma pesquisa. Essa é uma pesquisa do Instituto de Respeito. E pela pesquisa, mostra que a eleição pode terminar no primeiro turno, né? E caso ocorra 2 turnos, o Lula é o favoritaço, para usar a expressão do Arnaldo. É o favoritaço, né? É o que apresenta as pesquisas mais sérias. Tal. O que se levanta é aquilo que eu sempre digo, se isso é uma tendência, e se é uma tendência, ela está um resultado muito cedo, porque a eleição é dia 2 de outubro, então você tem 9 meses. Em 9 meses, acontece muita coisa na política, mais ainda na política brasileira. Mas é evidente que, pelo retrato, o Lula tem a chance de vencer no primeiro turno, se ele tiver, a gente vê pela soma das outras intenções de voto, né? Sempre lembrando. Agora, o Bolsonaro, e aí é interessante, eu estava justamente vendo o dado, né, da avaliação.
A avaliação negativa desaprovando, portanto, é inacreditável, é 64%. A avaliação positiva é de 29%. Então, é aquela coisa do jacaré, né? Cada vez mais o desaprova aqui e o aprova cada vez mais caindo. A pergunta é, se isso se manter, e aí descola um pouco da questão do 2 de outubro, da eleição, o que ele vai fazer no governo? Alguém que está com 29 e a queda vai indo, pode chegar daqui a pouco, 28, 25. Como é possível governar nessas circunstâncias? Mais ainda, como é possível ser candidato se sabe de antemão que vai ser fragorosamente derrotado? O que fazer numa situação como essa? É uma boa questão. O que fazer? É importante aí destacar, faço a minha interpretação, e não é de hoje, vocês que me acompanham, que ele vai pôr fogo no circo. Ele vai criar conflitos diários, vai atacar as instituições, vai desorganizar ainda mais a máquina do Estado e vai criar um clima de guerra civil. Ou seja, é uma espécie que depois de mim é o dilúvio, né? Lembrando, alguém que já disse isso na França, né? Depois de mim, o dilúvio. Vamos pôr dilúvio, fazer um, né? Tá bem claro, tá bem claro. Ou seja, ele vai deixar um país destruído. A questão que vai se colocar, eu já estou vendo com antecedência, se esse processo continuar, a avaliação desaprovar já está em 64%, aprovar em 29%, e a tendência do desaprovar crescer e o aprovar cair. Conforme essa boca do jacaré aumenta mais, vai aumentar mais a tensão política. E ele é um candidato já derrotado. Mesmo, e se tiver segundo turno também, em relação ao primeiro colocado, né, nas intenções de voto, ele é fragorosamente derrotado também. O que ele vai? Ele vai precisar criar um clima de tensão. Vai voltar a falar minhas Forças Armadas, por exemplo. Certamente voltar a falar. Falará, mas não vai encontrar ressonância. Por quê? O ápice disso foi dia 7 de setembro do ano passado. Passou, acabou. Acabou. Não dá mais para voltar a falar em minhas Forças Armadas. E nem minhas PMs. Também já foi. Já foi. Então, isso já acabou. Agora, ele pode tensionar com suas massas, e ele tem pequenos grupos de extremistas, nazifascistas, que ele armou. Minha preocupação maior é aí, porque aí, no caso, não há estrutura orgânica, não há responsabilidade alguma, é diferente de Forças Armadas e as polícias militares, que você tem uma estrutura organizacional. Nesse caso, não. E são pessoas que agem sem nenhuma responsabilidade, e amando dele, que ele usa, porque ele é um homem cruel, mas covarde, ele usa sempre terceiros para fazer atos criminosos. Então, isso daqui, quando eu estava olhando a pesquisa e vendo o desastre da avaliação do Bolsonaro, a tendência claramente é essa, é intensificar é a derrocada, nós estamos assistindo uma derrocada. Só que isso nunca tinha ocorrido dessa forma na história brasileira, né? Um processo de desaprovar tão intenso, né, uma desaprovação, e de aprovar tão baixo, de alguém que ainda quer ficar no jogo político. Por quê? Aí você pode lembrar o seguinte, mas e o caso do Temer? Bem lembrado. Mas o Temer nem pensou em colocar o seu nome como candidato à reeleição. Poderia, constitucionalmente, mas, né, saiu, se colocou fora do processo sucessório. E o Temer é uma espécie de café com leite da política brasileira. Lembra, ao menos quando a gente era pequeno, jogava bola, quando entrava uma criancinha, para não ficar fora do jogo, falava, pode entrar, mas é café com leite. Então, café com leite é aquele que você não ia disputar a bola, deixava de chutar. Em suma, ele estava no jogo, mas não participava do jogo, né? É o Temer, né? O Temer é zero à esquerda. Só em alguns lugares que as pessoas acreditam que ele tem alguma importância política, né? Nunca teve. Em 2006, a última eleição que ele participou como candidato, mesmo solitariamente, ele foi o último colocado como deputado federal por São Paulo. Se vocês olharem os jornais da época, no dia posterior à eleição, ainda havia dúvida se ele ia ser o primeiro suplente ou se estaria eleito. Aí fizeram lá umas contas, tal, e ele acabou indo no último lugar. Ele nunca teve nenhuma presença eleitoral aqui em São Paulo. Nunca. Alguém vai falar se Temer é a voz de São Paulo, ou a voz de Minas, a voz de Rio Grande, estou referindo àqueles deputados que representam o espírito do seu estado. Não é o caso dele, né? Isso é de conhecimento de todos, portanto, não tem importância nenhuma.
Então, o caso do Bolsonaro, nesse sentido, é único, porque a reeleição foi permitida pela Constituição de 88, era proibida pela Constituição de 1891, você não podia ser reeleito, você podia se candidatar depois no interregno outra vez à presidência, que é o caso do Rodrigues Alves, foi presidente de 1902 a 1906, foi novamente candidato em 1918, mas já estava muito idoso, doente, e acaba falecendo, tomou posse o vice, Delfim Moreira, ele falece no início de 1919, daí que tem novas eleições, né? E vence o Epitácio Pessoa, candidato oficial, fraude, como sempre, na Primeira República, que nem estava no Brasil, estava na Conferência de Versalhes, venceu Rui Barbosa, né? A candidato da oposição. Então, era proibido. Na Constituição de 34 também não, na Constituição de 46 também, né? Era permitido que você pudesse ser candidato, como o JK tinha sido presidente, até 61, né, de 56 a 61, seria candidato na eleição de 3 de outubro de 65, seria a melhor eleição da história do Brasil, aquela eleição que eu gostaria que ela tivesse ocorrido, não está até de escrever um livro da eleição que não foi, e contar a história da eleição, mesmo ela não tendo ocorrido, né, e aí vai indo fazer um debate sobre as duas principais figuras fantásticas, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, PSD, UDN, né? Dá vontade, sabe aquelas coisas, a história que não foi, né? E aí contar, tal. Eu acho que o JK ia vencer não tinha 2 turnos na Constituição de 46, tá? O JK ia vencer por uma pequena margem, o Carlos Lacerda é o maior orador da sua geração, né? Registra-se. Ia pôr fogo no circo, tal, com toda aquela fala lacerdista, tinha muito apoio em setores das Forças Armadas, como é de conhecimento de todos, né, que estudaram o período, mas o JK ia vencer, com aquele espírito sempre, né, que ele tinha, né, de otimismo, de realização, de conhecer o Brasil, simpatia, né, o que é básico, né, para alguém exercer uma função política, alguém que sabe também ter empatia, a relação com o outro, e foi um grande presidente, o quinquênio juscelinista foi um quinquênio de grande sucesso econômico, e o Brasil, de grande sucesso do Brasil no mundo, o Brasil virou uma referência mundial, todo mundo vinha para cá, era escritor, era romancista, era poeta, era atriz de cinema, era ator, era diretor de cinema, grandes intelectuais, era o filósofo, era o historiador, tinha de vir aqui, vir ao Brasil, todos vinham, ficavam, e quando chegaram foram ver Brasília, né? O Sartre, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, né? Quando viram aquilo, falaram, mas o que é isso? O que é isso? Ninguém conseguia entender, era a capital do futuro, porque o Brasil era o país do futuro, né? E a Simone conta, né? Simone de Beauvoir, né? Com toda essa, eles foram de Kombi, de BH para Brasília, de Kombi, olha, e o motorista era da PM Mineira, que no caminho ia vendendo os relógios contrabandeados do Paraguai. É fantástica a história. Bem, era o Brasil todo, e nós teríamos a grande eleição, né? Infelizmente, não tivemos, só fomos ter eleição muito tempo depois, numa outra conjuntura histórica, mas a Constituição de 46 proibia, portanto, a reeleição. Não vou falar da Constituição de 67, que é uma piada, também era proibido, tal, a emenda constitucional de 69 é aquele horror, aí a Constituição de 88 não tinha reeleição, a emenda em 97 é que criou a reeleição, né? E aí, e para prefeitos, governadores e presidente da República, teve toda aquela confusão sobre a aprovação, né? Nós já sabemos, denúncias de comprar votos, etc., tal, papapá, e a partir dali passou a ter reeleição. Em 98, Fernando Henrique foi eleito com a maior facilidade, no primeiro turno. Em 2006, Lula foi ao segundo turno e venceu. Venceu quem? Olha a ironia da história, Geraldo Alckmin, que no segundo turno teve menos votos que no primeiro, o que não é nada fácil, né? Em 2014, Dilma também foi reeleita, já numa eleição um pouco mais disputada, mas não foi uma diferença tão pequena, se nós olharmos, mas acabou vencendo Aécio Neves, tal. E agora nós vivemos uma situação que, pela primeira vez na história da República, com direito à reeleição, né? Que é o candidato à reeleição, se é que ele continuará candidato até o final, registre-se, que pode ser que no meio da balbúrdia ele resolva também renunciar, achando que ele pode voltar nos braços do povo. Porém, contudo, todavia, ele não é um Jânio da Silva Quadros. E mesmo Jânio
não voltou nos braços do povo, né? É ao contrário, saiu da base aérea aqui, de Cumbica, que na época não tinha o aeroporto hoje civil, era só a base aérea da FAB, e foi direto para o Guarujá, guiando, depois foi para Santos, guiando um DKV, DKV não era fácil, né? Junto com a Dona Eloá. Aí pega um navio cargueiro, que ele adorava, navio cargueiro, e vai para Londres. E aí escrevendo uns artigos para Manchete muito originais, com os nomes. Um rio chamado Tamisa, um parque chamado Hyde. Eu li os artigos, artigos horrorosos. Tal. Era aquela coisa, ele não estava nem aí, acho que no meio lá tinha tomado tanto, escreva um negócio aí para falar. Não, né? Depois eu tenho várias, posso um dia conversar com vocês sobre essas viagens, e tem livros fantásticos dele no navio cargueiro, mas que tinha depois uma parte pequena para passageiros, tá? Mas o que eu estou dizendo com isso é que o Jair Bolsonaro já está derrotado, fragorosamente derrotado. Acabou, o jogo terminou. Mas o jogo terminou, mas ainda não apagaram a luz do estádio, o pessoal não foi embora, tal, e a bola ainda está por lá. E ele vai tentar arrumar algum tipo de confusão, né? Sabe aqueles times que já está 6-0, 7-0, tal, ele vai querer arrumar algum, o jogo terminou. O problema é que nós vamos ver pela primeira vez essa situação de um presidente fragorosamente derrotado, antes das eleições, já sabe-se que ele vai estar fragorosamente derrotado, humilhado, sem apoio político, com mais acusações de corrupção, aguardem, vão ter várias acusações de corrupção em relação à quadrilha Bolsonaro e filhos, né? E ninguém querendo mais contato com ele, as pessoas vão se afastando, né? Claro, as pessoas sabem, ficar com ele, ele é o Midas às avessas, é um Midas às avessas, ninguém vai querer ficar com esse sujeito já derrotado, é um pestilento, daquela peste negra, 1347, 1349, matou um terço da população europeia, é um pestilento, como se falava à época, entende assim? A mesma coisa, ninguém vai querer contato com o dito cujo. Aí é o desafio que eu já estou colocando, porque eu já estou vendo lá, eu não vejo a árvore, eu tento ver a floresta, me esforço para tal, por isso que eu passo minha vida estudando, né? Aí é que é a grande questão, teremos isso pela primeira vez, como é que as instituições vão resistir? Sociedade civil, partidos políticos, processo eleitoral, porque, é claro, com essa curva aqui de aprovação, lá para baixo, de desaprovação, lá para cima, de percepção sobre o Bolsonaro, né? A questão da aprovação do governo, a aprovação pessoal dele, é um horror, tudo isso daqui é um horror. A economia, preocupação, né, de que está no caminho errado, 65%. Então, e as pessoas estão muito interessadas pela eleição. Portanto, vão cada vez ficar mais interessados. E todas as perguntas sobre intenção do voto estimulada ou espontânea mostram que, e todos os cenários que ele está, o criminoso, o sócio do ex-capitão Adriano, que foi executado pela polícia baiana, o sócio da organização criminosa Escritório do Crime, né? Ele era sócio de tudo aquilo, vai o caminho dele é ver o sol nascer quadrado, como falávamos antigamente, esse aí vai ver o sol nascer quadrado, vai ver o sol nascer quadrado. Está terminando, né? Agora, mas o jogo, o problema, quando você parece, insisto, a imagem do futebol, quando você termina o jogo nos 15 minutos do primeiro tempo, né? Eu já vi jogos assim, você mete 4-0, 5-0, acabou o jogo. E aí? Você teria que administrar até lá. O outro time vai querer catimbar, né? Você vai ter que terminar o primeiro tempo. Depois ainda tem um segundo tempo, que parece ser eterno. Vai meter os 5, você vai querer, não tem mais jogar. E o outro time vai ficar desesperado, é o Bolsonaro. Atentem, em primeiro lugar, não vocês ouviram isso, e essa análise é aqui. Depois todo mundo fala, igual a história do Jim Jones da Virgínia, né? Quem falava Jim Jones? Esse aqui. Quem falava porno filósofo? Esse aqui. E todos achavam ele maravilhoso. Isso que estou escrevendo aí. Achavam ele era um cara fantástico, um cara cordial, um cara educado, boa gente. Tinha grande saber. E eu falava, esse cara é um falastrão, né? Agora todos estão falando o contrário. E a hipocrisia, eu fico vendo. O episódio da TV, já lembra que eu citei? Né? É um negócio inacreditável, mas aquilo eu vi.
E eu nem citei o nome do cara, eu falei, aquele astrólogo da Virgínia, né? O cara falou eu falei, essa frase, essa passagem deve ter durado 1 minuto. Ele deu uma entrevista de 1 hora lá depois, mostrando os fuzis e dizendo, meu sonho é matar um urso. Aí disseram, mas que velhinho simpático! Procure aí, deve estar aí, eu nem olho, mas procure que está por aí. Que velhinho simpático. E todo mundo achando ele ótimo, né? Aqueles que ele não sei o que, eu falava, não é nada disso. Agora todo mundo diz que não é nada disso, né? É fácil. Por isso que você tem de remar contra a corrente. Esse canal não tem medo de ter princípios. Nós não temos medo de ter princípios. Princípios de honra, de caráter, de espinha ereta, de defesa da democracia, da liberdade e da Constituição. Aqui não tem hipocrisia. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, né? Está muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, entre os 652 mil inscritos e mais passamos 125 milhões de visualizações, não tem impulsionamento, robô, nada disso, não tem ninguém, empresa para fazer nada, tem o interesse de vocês. Muito obrigado. Indica o canal a uma amiga, é muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho, as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Seja apoiador do canal, é fácil ser apoiador do canal, seja um apoiador, isso é importante para defender o jornalismo plural, democrático, de qualidade, republicano, né? E manter a independência, né? E não ser garganta de aluguel, isso é importante, ajude o canal. Tem 2 formas de ser membro apoiador. É muito simples. Vocês verão. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial. Olha lá, como diria, acho que o Fernando Sass, olha lá, tá no Filó, né? Grande locutor, narrador esportivo lá de Minas Gerais, né? Lembrar lembrar o TikTok, né? Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? Nos encontramos amanhã. Até!